Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, eu vou trabalhar hoje com vocês a resolução desse exercício aqui, que foi o primeiro exercício avaliativo que nós fizemos na aula do dia 19, ok? Vamos acompanhar aqui aí a correção do exercício. Bacana, vamos lá. Muito bem, pessoal. Eu trouxe o exercício para cá, né, na descrição, para ficar na mesma tela, ficar mais tranquilo para a gente trabalhar. E aqui eu já organizei, né, os dados e vou demonstrando para vocês de onde eu tirei as informações, né, como organizei, como eu fiz o cálculo. Bacana? Então vamos acompanhar aqui. Vocês lembram que as três etapas, né, relembrando as três etapas para cálculo de custo, a primeira é identificar o que é custo, tranquilo nesse exercício, porque ele só trouxe custo, né? A segunda, apropriar os custos diretos, e a terceira, fazer o rateio dos custos indiretos. Mas a gente observa novamente que a metodologia de fazer essas duas etapas de cálculo é praticamente a mesma. Não muda, só muda o critério que o exercício pede. Então vamos lá. Na linha de produção de sabão STA foram produzidos durante determinado mês 20 mil caixas de sabão em pó e 14.800 litros de sabão líquido. Então coloquei aqui quantidades de sabão em pó, sabão líquido. Beleza. Foram utilizados 12.000 e 7.400 quilos, respectivamente, de matéria-prima. Então, eu já criei um campo aqui de matéria-prima, onde eu coloquei as quantidades em cima, 12.000 e 7.400 quilos, né, total 19.400 quilos, no valor global de 485 mil reais. Então, eu tenho 485 mil reais para 19.400 quilos. Então eu peguei aqui 485 mil dividido por 19.400. Eu tenho um valor que é o valor do quilo de matéria-prima. E esse resultado eu multiplico pela respectiva quantidade de matéria-prima consumida para sabão em pó e sabão líquido. Então eu cheguei em 300 mil para o sabão em pó e 185 mil para sabão líquido. Beleza, continuando aqui. Mão de obra direta, né, gasta-se o dobro para fazer 20 mil caixas do que eu gasto para fazer sabão líquido. E o valor foi 34.500. Então aqui é uma continha simples, até o pessoal, teve alguém que colocou aí no site, molezinha de fazer. Se eu gasto duas vezes mais para fazer sabão em pó do que para fazer sabão líquido, então eu considero que duas partes do valor eu gasto para o sabão em pó e uma parte para o sabão líquido. Então eu divido esse valor aqui por três partes. Então 34.500 dividido por 3 dá 11.500 vezes 2, 23.000 é a mão de obra do sabão em pó, 11.500 mão de obra do sabão líquido. Tranquilinho, molezinha. Pode observar que a metodologia de fazer o cálculo é a mesma. Beleza. A empresa utiliza uma máquina que, por problemas de correção, tem sua depreciação alocada em função da matéria-prima utilizada. Essa máquina foi adquirida por 456 mil e a vida útil é 268.800 quilos. Então, olha só, se eu comprei por 456 mil e a durabilidade dela é de 268.800 quilos, então eu vou dividir o valor pela quantidade e vou ter o que? Uma depreciação de R$ 1,70 por quilo de matéria-prima processada. Beleza, eu volto aqui nas quantidades de matéria-prima processada que eu já tenho do sabão em pó e sabão líquido, então está aqui, e multiplico 1,70 vezes 12.000, 20.400. 1,70 vezes 7.400, 12.580, e está feita a depreciação dessa máquina. Os demais custos indiretos, eu não preciso fazer uma conta para cada um. Posso fazer para treinar, para o cálculo? Pode, mas não preciso. O que eu fiz? Como a base é a mesma, de rateio é a mesma, eu somei tudo, 445 mil reais, né? E aí o exercício tem uma informação que pode gerar confusão, que eu vou explicar aqui agora, certo? Ele fala aqui no exercício que os custos indiretos são apropriados de acordo com as horas na fabricação do produto.
não fala aqui que são horas de mão de obra, né? Fala horas necessárias. 36 minutos para produzir uma caixa de sabão em pó, 24 minutos para produzir 1 litro de sabão líquido. O que eu fiz? Bom, se é 36 minutos para produzir, eu preciso transformar isso em horas. Então eu peguei aqui 36 dividido por 60, eu tenho 0,6 horas para fazer cada caixa de sabão em pó. Se eu produzir 20 mil caixas, 0,6 vezes 20 mil, 12 mil horas. A mesma coisa eu fiz com os 24 minutos, né, os 24 minutos para o sabão líquido. 24 dividido por 60, eu tenho 0,4 horas, não é 40 minutos, é 0,4 horas, que multiplicado pelas 14.800 caixas dá 5.920. Então eu usei esses dois custos aqui. Então tá aqui, ó, 12.000, 5.920, total 17.920 horas, certo? E eu peguei essa proporção e fiz a distribuição. Como? 445.860 dividido por 17.920 vezes 5.920, eu tenho 147 mil reais. 445 dividido por 17 vezes 12.000, 298. Por que eu estou fazendo a conta toda novamente? Porque custo tem um probleminha interessante que é comum, né? Como eu estou fazendo no Excel, não tem esse problema. Mas se você estiver fazendo na calculadora, vai ser super comum de acontecer problema de dízima, né? Problemas de arredondamento, no qual você não vai conseguir exatamente o valor total exato. Né? Então isso acontece. É normal a gente trabalhar em custo com 5 casas decimais, com 10 casas decimais, para a gente evitar esse efeito de arredondamento. Então isso é comum. Então, por isso que eu aconselho a fazer a conta completa sempre. 445 divide por 17, você tem o valor por hora e multiplica pela hora correspondente, ok? Bom, depois eu coloquei aqui um custo total. Deixa eu acionar o F2 aqui para a gente observar que eu somei todos os custos. Matéria-prima, mão de obra, a depreciação da máquina e o custo indireto total. Somei os 4, eu tenho de custo total para sabão em pó 641.356 para sabão líquido, total 998.340. E depois o custo unitário, que eu peguei esse valor total e dividi pela quantidade produzida. Então 641 dividido por 20 mil caixas, 32,10, certo? Dividido 356 mil por 14.800 litros, eu tenho R$24,08 para sabão líquido. É isso aqui que é para colocar lá no exercício. Sabão em pó, custo unitário do sabão em pó, 32,10. Custo unitário do sabão líquido, 24,08. Aí vocês podem perguntar, professor, mas eu fiz com 2 e 1 que eu entendi que era mão de obra direta. Então vocês vão observar um fator interessante. Eu vou mudar aqui, então, para 2 na hora e para 1 aqui. Mudou um pouquinho. 32,03, 24,17. Então foi uma diferença pequena. O que aconteceu? Um custo ficou maior, o outro ficou menor. E o detalhe é que esse 998,340 ele não muda. Isso é regra em custo. Cálculo de custo não altera o custo total. Não importa a forma que eu calcular isso aqui, eu vou continuar tendo R$ 998.340 para dividir para dois produtos. A forma que eu dividir pode ser diferente, mas não pode sobrar resultado. Ok? Se ficou corrido, vocês podem dar pausa, né, voltar, rever essa correção, acompanhar com o que vocês fizeram. Por isso que é importante que vocês façam o exercício antes de assistir a correção, certo? Dúvida só aparece quando faz. Então, quando eu falo assim, dúvida só na hora da prova, é porque na hora de fazer que surge a dúvida. E não adianta vir aqui copiar o que eu estou fazendo, que não vai fixar, não vai aprender. Ok? Bacana, pessoal. Próxima aula eu vou corrigir o exercício de segunda-feira. E hoje a gente vai ter uma aula um pouquinho diferente. Até mais.